Então, gente, nós vamos começar, terminar, na verdade, né, de falar o tema da semana passada, que é sobre a relação do pensamento e da saúde ou da doença, né? E depois a Maria vai começar com a aula dela. Então, o objetivo principal, obviamente, a gente já conseguiu perceber ou captar, né, que é essa relação entre o pensar, o sentir e o que tudo isso acarreta no na nossa maquinaria, né, no nosso corpo físico. E, e esse slide nós falamos dele na semana passada, e ele ainda fala, além das questões da doença em si, ela fala do crer, querer e falar retamente. Ou seja, para eu falar retamente, antes disso eu preciso querer e eu preciso crer. Então precisa ser um conjunto, né? Uma unidade, para que isso seja verdade, para que isso realmente aconteça. E ela ainda vai falar sobre a meditação, né? Que completa esse ciclo, vamos dizer assim, essa unidade, que é o ser integral. E ela diz: operar retamente é técnica de terapia preventiva, quanto curadora para o sofrimento. Por que preventiva, né? Se nós já sabemos que um pensamento que não é reto, ou seja, que não é convergente com o evangelho, que nos traz sofrimento, angústia, ou melhor, né, esse pensamento que habitualmente a gente tem, que é ligado a essa parte de baixo, vai trazer sofrimento. Então, por isso que é uma terapia preventiva, esse operar retamente, porque eu vou estar curando e evitando o sofrimento. Quem não atua errado não tem necessidade de repetir a experiência. Isso a gente já falou tantas vezes, né? A conduta equivocada vai trazer a repetição da experiência. Então, quanto mais uma coisa me acontece, e quanto mais eu insisto num comportamento repetitivo, ou seja, condicionado, mais eu coloco energia nesse tipo de situação e mais essa experiência vai aparecer para mim. Ou seja, eu não aprendi a lição, então eu tenho que ficar repetindo, né? Como na escola, não passa, vai ter que ficar repetindo. Ou seja, refazendo esse caminho. Ressarcir débitos. Tal ação, entretanto, começa nas pequenas decisões, nas realizações mais simples e de aparente significação sem importância. Então, começa nas pequenas decisões. Onde é que começam as nossas decisões? Isso é importante que a gente reflita, né? Onde é que começa tudo? No pensamento. No pensamento. Então, quando a gente está dominado pelos instintos, ou seja, quando a gente não está desperto, isso tudo acontece à revelia. Ou seja, quando eu ver, já fiz, quando eu vi, já fiz, já aconteceu, já reagi daquela maneira, sem realmente me dar conta do acontecimento, do equívoco, vamos dizer assim, né? Então, essa questão de estar desperto, e aí a gente começa a compreender por que ela fala da meditação, do crer verdadeiramente, de ter os objetivos, porque se eu não estou inteira naquele processo, ou seja, se eu não sei o caminho que eu quero seguir, eu não consigo ter nem essas pequenas decisões. Porque eu não sei ainda para que lado eu quero ir, eu não sei qual caminho tomar. Então, uma mente agitada, uma mente acelerada, ela normalmente não sabe o que se passa ali. Então, por isso a importância da meditação, da oração, do instruir-se, né? Que ela tanto fala, porque eu começo a delimitar, vamos dizer assim, o caminho que eu quero seguir. Ó, eu quero isso para mim, eu não quero aquilo. Então, mesmo que eu estiver na turbulência, na agitação, na tempestade, eu continuo querendo isso, eu não quero aquilo. E isso é fundamental. Por quê? Porque eu tenho um objetivo definido, né? Eu tô manso, eu tô humilde também, porque eu entendo que aquilo é necessário para mim, mesmo que o meu ego queira, né? As sensações prazerosas do momento, mas eu sei que aquilo não me beneficia em nada.
E eu consigo começar a ter pequenas decisões. E essas pequenas decisões, elas vão sendo feitas com persistência até que a gente cria um novo hábito, né? Porque é assim que funciona. A repetição é que leva a gente para um caminho ou para outro. Não raro, os indivíduos, em razão do prazer que experimentam na vivência viciosa, sacrificam-se aplicando todos os valores imagináveis a fim de continuarem com as sensações a que se escravizam. Aí coloquei a bonequinha ali com a bateria fraca, porque é assim que a gente se sente, né? Sem energia, cansados, porque a gente gasta uma energia muito grande nesse tipo de comportamento. E ela diz ali, né? Vivência viciosa. Todos nós temos vivência viciosa. Então, a gente se sacrifica muito por causa desses valores que a gente imagina que são na verdade, a gente sabe que não é perene, né? A gente sabe que é transitório, mas mesmo assim a gente persiste em manter esse tipo de comportamento. E a gente fica escravizado mesmo, porque ficou automático. Então, como a gente não é desperto, não usa da inteligência necessária, não tem vontade suficiente, porque não traçou um caminho, não traçou um objetivo, a gente acaba se esgotando, né? Se escravizando nesse tipo de comportamento. E aí ela continua, quando se lhes propõe, no entanto, a mudança para as emoções duradouras, ou seja, né, as que realmente importam, as que vão trazer paz verdadeira, tranquilidade, mesmo dentro da turbulência, negam-se ao esforço, por acomodação ao que já frui, mesmo que lhes seja desgastante. Então, sabemos que determinados comportamentos são muito desgastantes, mas a gente se acomoda naquilo ali, né? Se negando a esse esforço da mudança. E a gente ouve tantas pessoas dizerem, mas é assim mesmo, eu sou assim mesmo, e vai vivendo a vida de uma maneira completamente equivocada, trazendo para si muitas doenças, porque é o que acontece, né? A gente vai somatizando no corpo físico, e isso não acontece de um dia para outro, e sim por a gente persistir, repetir comportamentos que realmente não são adequados. Gente, estou falando, se alguém quiser interromper, só levantar a mãozinha aí ou dar um oi. A mente, colocada em áreas nobres, anestesia as sensações dos desajustes e das enfermidades. O que ela quer dizer com isso? A mente colocada em áreas nobres anestesia as sensações. A mente que tenha bons pensamentos, né? Sim. Por quê? Porque quando a gente se encharca do bem, né, que a gente estava conversando essa semana, eu e o Jorge, me mandou uma parte de um livro muito interessante, eu não vou saber repetir, porque eu li só uma vez, mas assim, e agora a gente estava conversando também que nós vamos montar umas aulas sobre, com mais textos, né, mais informação sobre isso, sobre as doenças que se somatizam e tudo mais, porque o pensamento, ele tem um poder na estrutura, em cima dessa estrutura física, que a gente não tem noção ainda. Então, cada pensamento... Então, como que eu me curo, né? A gente tem o poder de se curar e a gente desconhece. Porque o nosso pensamento, ele simplesmente constrói ou destrói. Literalmente. As nossas células, com seus núcleos, com tudo que existe no nosso mecanismo físico, né? Então, essa mudança de pensamento é muito mais do que aparenta. E ela diz isso, né? Colocada em áreas nobres, anestesia as sensações dos desajustes e das enfermidades, emulando na conquista da harmonia, que se alcança mediante esforço retamente aplicado. Então, mais uma vez, né? A gente vai dizer que essa conquista da harmonia se dá a partir do momento que realmente a gente se coloca
na vida espiritual, como ela, ou ver essa vida espiritual como ela realmente precisa ser vista, com responsabilidade, e não como uma coisa isolada e distante, que fosse, então lá um dia por semana eu vou lá fazer a minha parte para ficar quites com Deus, que é mais ou menos isso que a gente, acho que nós aqui já não pensamos mais assim, né, quem está participando direto, mas a maioria das pessoas tem essa ideia, né, da parte dessa religiosidade separada da vida, como se fosse um departamento. Então eu vou ali, faço o que eu preciso fazer, faço a minha tarefa, tô quites com Deus. E não é dessa maneira, né? Essa vida espiritual, ela realmente precisa ser uma vivência diária, constante, desde o momento que a gente compreenda, e também por isso é importante a instrução e o crer que ela fala, e depois o falar, porque a palavra tem poder. Então, quando eu junto tudo isso, eu tenho conhecimento, ou seja, eu estou adquirindo esse conhecimento, porque a gente sabe muito pouco ainda, mas eu tenho conhecimento, e esse conhecimento faz com que eu tenha objetivos, que eu trace objetivos, e a partir do momento que eu me esforço verdadeiramente, eu creio verdadeiramente. E a partir disso, eu sinto com o meu coração, e quando eu falo com essa propriedade, com uma propriedade de quem crê porque conhece, entende? E aí tudo começa a se transformar, porque eu compreendo que o meu pensamento é determinante para a minha vida, para a minha saúde, para a minha harmonia. Das pequenas, já te deixo falar, Helena, das pequenas e constantes tentativas de agir corretamente, se desenvolvem as forças que serão canalizadas para os grandes cometimentos, mesmo que desconhecidos das demais pessoas. A constante renovação moral e todo o trabalho de alterar a estrutura do comportamento exigem um reto esforço que leva ao êxito. Pode falar. Hein? Então, eu vou compartilhar aqui com o grupo uma experiência, né, ruim que eu tive há 15 dias atrás e uma boa que eu tive há 7 dias atrás, né? Que eu acho que tem tudo a ver com essa situação. Então, eu tive que fazer um trabalho, né, há 15 dias atrás, hoje, na verdade, 21 dias, né? E eu fui com uma má vontade muito grande, eu tinha que fazer, mas eu não estava afim de fazer, e eu trabalhei o dia inteiro, assim, sabe, naquela apurrinhação, com raiva de tudo, dando lambada nas coisas, muito irritada. Magoei a minha mãe por conta disso, né? Ela ficou, se até se encolheu, foi para a sala, não quis nem ficar perto de mim. Então foi um dia medonho. No final desse dia eu machuquei meu pescoço. Isso me custou 3 dias de muitas dores. E quanto mais dor eu tinha, mais raiva eu tinha, mais infeliz eu estava. E isso durou uns 3 dias. Até que aí aconteceu uma coisa também ruim, que somatizou. Enfim, né? Pedi socorro para o Jorge, pedi socorro para a Cris, muita oração, porque eu sentia que eu tinha que sair daquela situação ruim. E de repente, num start, né? Quando eu vi o amor, sabe? Quando a gente consegue sentir esse amor, eu vi o amor numa pessoa, uma compaixão assim, me veio à mente todo o sofrimento que essa pessoa passou. De repente as coisas começaram a melhorar, tá? As dores foram diminuindo, mas ainda sentia. E na terça-feira da semana passada eu voltei para casa da minha mãe. Eu tinha uma grande missão lá a fazer, minha marido se dispôs aí junto, mas eu rezei muito na noite anterior que eu queria que Deus me ajudasse, porque eu precisava fazer aquilo, eu precisava fazer de uma forma diferente. E trabalhamos um dia inteiro, mas foi assim, um trabalho abençoado, eu não sei explicar para vocês, mas um trabalho que não me custou, não foi com raiva, foi feito com todo carinho. E quando eu cheguei em casa à noite, naquela terça-feira, depois de tomar um banho, quando eu deitei, eu me toquei e dei conta que eu já não tinha mais dor física nenhuma. Foi como se tivesse tirado com a mão. Então, assim, ó, eu quis falar isso para vocês, assim, porque eu penso que não sou eu que passo por isso, né? Muitas vezes a gente faz as coisas que tem que fazer de forma... não faz com amor, não faz com a devida dedicação, e o físico sente, com certeza, como eu senti, né? Foram dias bem ruins. Era isso que eu queria compartilhar, Cris.
Obrigada, Helena. É interessante essa tua fala, porque a gente tem um propósito, né? E é contrário esse propósito que cada um, a gente está aqui, somos filhos de Deus e fomos criados para o amor. Então, se fomos criados para o amor, fomos criados para o doar-se, né? E o doar-se é contrário ao egoísmo. Então, que o contrário do egoísmo é o altruísmo, né? Então, como a gente está emborcado dentro da teoria do Pietro Baldi, né? Então, é como se nós estivéssemos dentro de um mundo às avessas, dentro de um sistema perfeito. Então, quando a gente se doa, seja através de um trabalho em casa, ajudando alguém, ou lavando uma louça, seja o que for, né? Fazer algo, quando a gente faz com o coração limpo e leve, é como se a gente tocasse uma estrutura muito sutil, que a gente desconhece, mas que ela está ali, esperando para ser tocada pelo pensamento. Porque quando a gente faz qualquer ação com um sentimento de autopiedade, ou de amargura, ou de irritação, entende que esse pensamento encharca o nosso corpo. E é onde vêm as dores, dói as costas, dói o braço, a gente fica mal-humorado. Por quê? Porque a gente está acionando mecanismos, né, através do pensamento, que fazem com que isso tudo aconteça. Mas a grande sacada, vamos dizer assim, é que existe o contrário. Então, quando a gente faz as mesmas coisas com um sentimento de bondade, de amor verdadeiro, e aí precisa compreender que tem que ser desinteressado, a gente também toca nesse outro ponto que traz muita alegria, paz, bem-estar. Então, quando a gente diz lá, desde as primeiras aulas, a gente sempre pode escolher, né? E a gente também pode escolher. A gente pode escolher não se irritar numa discussão, a gente pode escolher gostar, né? E seja lá do que for, no sentido de não entrar num embate, não criar uma muralha e não ativar esse tipo de, de pensamento para que exista essa manifestação no corpo físico. E a gente desconhece esse mecanismo, né? Vamos dizer assim, é um mecanismo que a gente não usa, porque a gente está muito ligado à parte de baixo. Então, por isso que a gente sofre tanto e tem tantas doenças. E aí ela diz ainda, esse esforço decorre da aplicação do pensar retamente. O que se cultiva no pensamento transborda para a esfera objetiva, constituindo-se elemento existencial no comportamento humano. O pensamento é fonte geradora e dínamo, condutor da vida para a vida. O que é o dínamo? É o que dá energia. Então, o pensamento é a fonte geradora. E aí, isso dá uma reflexão muito profunda, né? Porque se a gente realmente parar para observar os nossos pensamentos, a gente vai realmente ter que admitir, nossa, por isso que realmente a gente está doente, né? Cada um aí com as suas doenças. A energia encontra-se presente em tudo, aguardando que o pensamento a comande, a direcione. E aí eu volto a dizer, né, eu acredito que esse sistema é uma coisa muito fantástica, que a gente conhece quase nada, ou desconhece quase que completamente, que é a mesma coisa, né? Então, esse tipo de estudo, por isso que eu acho que vale a pena futuramente a gente estudar muito mais sobre isso, vai trazer para a gente muita informação. E essa informação vai encaixar, como a gente diz, né? A gente vai realmente compreender e crer que isso é verdadeiro. Isso vai ser um impulso para que a gente tenha essa vontade realmente firme de mudar os nossos pensamentos. No que tange aos sofrimentos, na sua multiface, a ação mental é relevante. Todo aquele que se deixa dirigir pelo pessimismo e pela depressão faz quadros enfermiços, debatendo-se nas malhas de dores perfeitamente dispensáveis.
Por um processo de natural afinidade, sintoniza com as doenças, abrindo brechas nas próprias resistências para a instalação de males e perturbações afligentes. O bombardeio constante contra os sutis mecanismos da emoção e da aparelhagem orgânica termina por desarticular-lhes o equilíbrio, produzindo o desajustamento que facilita a penetração dos agentes degeneradores. Ou seja, né, através do pensamento a gente consegue se desestruturar de tal maneira e abre essa porta para tudo que é negativo, né? Doenças e tudo isso que a gente já tem falado tanto. O Jorge quer falar alguma coisa? Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, Cris, obrigado. Está maravilhoso. A ação do pensamento reto eu não consigo ler ali. Alguém pode ler a primeira frase para mim? Fica bem em cima aqui. A ação do pensamento reto, pelo contrário, Tá. produz o fortalecimento do campo psicofísico. Tá bom, obrigada, Helena. Então, a ação do pensamento reto, pelo contrário, né, produz o fortalecimento do campo psicofísico. Então, de novo, o pensamento, totalmente ligado à questão da saúde, né, da imunidade. E por quê? Porque é vibração. Então, a gente vibra num determinado nível que quem tem o pensamento reto, né, consegue criar esse hábito e fica quase que imune, né, às doenças. Expulsando as doenças e gerando sucessivas ondas de bem-estar que são responsáveis pela saúde. Acrescente-se a esse quadro a interferência dos espíritos desencarnados no cotidiano das criaturas humanas. Isso tanto para o bem quanto para o que não é bom, né, gente? A gente sabe que nós temos as atrações através do pensamento, a atração de outros espíritos, né? E a gente vai atrair os semelhantes. Então, os raios mentais direcionados em um ou em outro sentido facultam a sintonia com a entidade de teor vibratório correspondente, ou seja, bons pensamentos ou maus pensamentos. Não é, pois, de surpreender o atual surto epidêmico de obsessões que decorre da afinidade mental e moral existente entre os homens aturdidos e os espíritos infelizes, com os quais os primeiros mantêm convivência ideológica. Então, isso a gente já conversou muito nas aulas de obsessão, né, que a gente atrai os espíritos através dos pensamentos. E aqui ela apresenta uma outra coisa, né, que a gente tem esse hábito e que todos nós temos, e que é de se refletir realmente. Por mau hábito, quando algo de negativo acontece, a pessoa se deixa consumir, entregando-se, comentando, repetindo e fixando. E é bem assim, né? Quando acontece alguma coisa ruim com alguém, ou com a gente mesmo, a gente gosta de contar e um já vai contando para o outro e aquela notícia se espalha e se repete. A gente vê isso, inclusive, nas redes sociais, né? Como dá ibope, essas coisas trágicas, assim. Seja o que for, se for negativo, claro, porque a mente da grande maioria se relaciona com a parte de baixo, então é o que atrai, né? E a gente precisa pensar nisso e criar um novo hábito. Ou seja, né? Aconteceu alguma coisa negativa, ruim, ok, elege lá uma pessoa da tua confiança que é bom ali para compartilhar, desabafar e tudo mais, mas deu, né? Não vamos ficar repetindo, porque se esse pensamento ele tem energia, imagina o quanto isso não é benéfico, né? Ou é maléfico, essa repetição do que não é bom. Quando a atitude a tomar deveria ser totalmente oposta. No entanto, quando algo de bom e útil acontece, raramente se analisa, penetra e revive, logo substituindo por outro fato desagradável. Então, o que ela quer dizer aqui? Que quando acontece alguma coisa ruim, a gente fica reverberando naquilo, né? E pensando e sentindo tudo aquilo novamente. E quando é uma coisa favorável, agradável, a gente não tem esse hábito.
porque logo vem alguma outra coisa que é ruim e a gente logo substitui por aquele momento bom. Natural que, desacostumado à reflexão em torno do bem e da paz, da saúde e da alegria, tenha dificuldade em meditar retamente. Nas primeiras tentativas, os arquivos da memória liberam as impressões deprimentes, perniciosas, e o candidato desiste, quando deveria prosseguir com esforço para liberar-se dessas e fixar as novas imagens, as aspirações geradoras de saúde e de felicidade. Então, ela fala da meditação, né? Quando a gente começa nesse caminho da meditação, os pensamentos que surgem primeiramente são esses, né? Deprimentes, perniciosos, e a gente acaba desistindo. Mas por que isso, né? É importante que a gente reflita o porquê disso. Porque como nós vivemos numa superficialidade muito grande, é como se a gente fosse usar o exemplo, né? Uma cebolinha lá cheia de casca. E essas primeiras ali, elas são desse teor, né? Negativas e tudo mais. Então, como nós temos um comportamento superficial, a gente não consegue ultrapassar essas camadas de superficialidade e acaba desistindo. E se a gente tivesse um comportamento contrário a esse, ou seja, se a gente persistisse nessa questão, a gente acabaria encontrando essa outra parte, né, de teor benéfico e agradável. Então, por isso a importância da persistência, da vontade, para que a gente feche esse círculo, vamos dizer assim, nem é um ciclo, esse círculo, né, desse ser integral que compreende, que se instrui, que compreende, que crê verdadeiramente, que sente, que fala com verdade, que medita, ou seja, que ressuscita dentro de si o bem que existe, né? Que consegue adentrar ali as suas profundezas e realmente se conhecer. Aí, para finalizar, ela diz que Jesus afirmou: o teu olho é a luz do teu corpo. Se o teu olho for um só, o que significa isso? Se o teu olho for um só, né? Todo o teu corpo será luminoso, ou seja, tu não vai ter o contraste, tu não vai ter um lado, né? Nem o outro, tu vai ter um olhar só. E esse olhar é luminoso, porque vê a verdade, porque vê o ser integral, vê o todo. Se o indivíduo permitir-se, não consigo ler essa frase, Helena? Se o indivíduo permitir-se olhar para dentro, todo ele se torna uma só ideia visual. Isso, obrigada. Ao captar a luz divina. Isso. Igualmente, todo ele se fará luminoso, e nenhum sofrimento o perturbará, graças à aquisição da saúde integral. Ou seja, né, é um caminho, e aqui é como se ela dissesse, olha, vamos fazer tudo isso, né? Ela dá aí esse livro, esse capítulo é fantástico, é do livro Plenitude, porque ela traz, assim, um passo a passo, né? Do como fazer, não é uma receita, mas o como chegar lá. E a partir do momento que a gente tiver essa unificação de olhar, ou seja, eu olho para o todo, compreendendo, eu consigo a minha saúde integral. E essa saúde não vai ficar só aqui, né? Eu quero dizer que não vai ficar só aqui nessa encarnação. Porque isso tudo, todo esse conhecimento está a nível de todos os corpos. Porque a gente sabe muito bem que quando chega no corpo físico, muitas coisas já aconteceram. Então, isso tudo se forma no perispírito através da insistência do pensamento equivocado. Então, essa cura, ela é uma cura integral, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala sobre a importância de tudo isso, é preciso que se veja a vida como uma grande unidade, e não como
encarnação e um desencarne, e sim como uma vida que possui dentro dela várias vidas. Então, essa cura, ela vai ser perene, porque o conhecimento adquirido, desde que ele é encaixado no coração, ele fica gravado no espírito. Então, por mais que se renasça, muitas vezes aquela centelha vai estar lá, né? E vai florescer no momento certo, trazendo essa harmonia. A meditação reabastece de energias salutares, refazendo a harmonia do psiquismo e a do organismo físico. Quem medita retamente, crê, quer, fala, opera, vive, esforça-se e pensa com retidão, adquire os valores indispensáveis à salvação. Nesse estágio, a pessoa doa-se e já não mais vive, sendo Cristo quem vive nela. Liberta-se por fim do sofrimento. Muito lindo esse último, né? Acho que alguém estava ali querendo falar no Seratati. Oi, sim, sou eu. Boa noite. Boa noite. Na verdade, Cris, eu só queria assim, compartilhar um pensamento que me veio enquanto estava falando no outro slide sobre, por exemplo, o momento que a gente tem algo de bom na vida, só que a gente está tão acostumado e preso no pessimismo que a gente acaba dando foco para algo que de ruim aconteceu e continua reverberando aquilo, né? E isso é tão real que se a gente for ver no nosso dia, né? O dia a dia, basicamente, a gente dá o foco para os problemas. A gente esquece de agradecer, de fato, né? Tudo que de bom acontece, todo o conforto que a gente tem, toda oportunidade que a gente tem, porque nessa matéria, onde a gente já está fadado ao sofrimento, esse conforto, né, principalmente material, que a maioria de nós aqui, acredito até que todos que estão estudando nesse momento tem, é muito importante. E não é uma sorte, a gente sabe que é merecimento, mas que a gente às vezes nem presta atenção, né? E isso é realmente diário. Aí era só isso mesmo que eu queria compartilhar. Obrigada. Nada, amiga, e é bem isso, né? Porque se a gente for fazer um balanço do dia, de toda uma maioria, né? São coisas boas. E a gente pega e resolve focar num pontinho lá da folha branca, né? Aquela história do pontinho na folha branca, a gente não enxerga o branco da folha e sim o pontinho preto. E isso é uma questão de hábito. Então, perceber isso também é fundamental. E é a partir dessa percepção que a gente começa as mudanças, né? Não sei se ficou alguma dúvida, alguém quer comentar mais alguma coisa, que daí a gente já passa para a aula da Maria. Tem alguma mão levantada ali, não sei se É a tua. Ah, tá. Cris, Vou tirar. eu queria dar uma reforçada nisso que você falou e que a Tati falou. Sim. Na verdade, assim, os acontecimentos do nosso dia, será que eles são também tão ruins assim? Se você pegar qualquer situação que você ache ruim, será que o ego não aumentou o valor daquilo ao negativo? Porque no final é só uma coisinha que aconteceu. Que nós não deveríamos nos desequilibrar por causa daquilo. Acontece que a gente olha essas pequenas coisas que não estão de acordo com o que a gente pensava e a gente dá um valor imenso para isso, né? E torna-se uma coisa grande. Mas, na verdade, é só uma coisinha que deveria ser tratado como uma questão que pode ser resolvida a qualquer momento, dentro do contexto. Então, é uma coisa para a gente pensar se essas questões que nós damos muita importância porque o ego dá muita importância para ela. O ego cria um volume desnecessário sobre uma questão que às vezes é pequenininha. É uma gota d'água e a gente vira um copo, uma jarra ou um oceano com aquilo. E no final é só um probleminha. E esse probleminha desequilibra a gente totalmente, a ponto da gente imaginar que aquilo é o fim do mundo, que é o pior,
que a vida não presta e outras coisas. Era isso, obrigado. Estava muito boa a aula sobre doenças, né? E vamos pensar em fazer outras. Obrigado, Cris. Valeu, Obrigado, Jorge. Tati. Isso aí, gente, é muita coisa para refletir, né? Tá bom, Maria. Posso passar para ti a sala, então? Ô, Cris, Oi? enquanto você passa aí, nós temos uma pessoa aqui que só fala francês, tá? Que está voltando. Ah, já falei com ela no começo, a É, Tati. agora ela não come pão, ela come brioche, essas coisas tudo, né? Mas, bem-vinda. Vem Bonsoir, cá. bonsoir. Ai, meu Deus, quem me dera. Amigo, acredita que eu estou viajando de novo? Falei para Cris, estou aqui deitada em um quarto de hotel aqui em São Paulo, mas pelo menos vou poder participar das aulas, porque daí eu saio da fábrica umas 5h30, 6 horas, então venho pro hotel e assisto às aulas daí. Por essas e outras que deveria voltar aos presenciais, né? Para a gente ganhar brioche, ganhar croissant. Nem fala, aí eu não ia poder participar essas 2 semanas, dá uma segurada aí. Esse ano vamos dar uma segurada do presencial, que daí eu posso participar.